Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de exortação para nós, mulheres que queremos ser sábias, né? Então, eu já vou direto na palavra. Em Esther. O livro de Esther, ele é bem curtinho e ele conta a história de uma moça judeia que foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti, que era a rainha anterior a ela. Então aqui está. Vasti, capítulo 1, versículo 10. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. E ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha se recusou. A rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei. E a Bíblia, a palavra fala que nós devemos ser submissas aos nossos esposos. Aqui a palavra diz: porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, muitas vezes, quando nós tomamos atitudes que não estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo, nós podemos acabar enfurecendo os nossos esposos através de atitudes e palavras. Então, o livro de Esther conta que a rainha acabou perdendo sua coroa, o seu lugar de esposa real, né? E o rei Assuero, ele escolheu outra pessoa, né, para estar nesse lugar. Então, a rainha Esther, ela foi se preparar durante 12 meses, que é o período de 1 ano, para se apresentar ao rei, e ele a escolheu como esposa no lugar dela. Mas o ponto principal é como as nossas atitudes podem acabar acabar em uma situação ruim, né? Porque nós vemos aqui em Provérbios, que é um livro de muita sabedoria para quem quer aprender, né? Eu vou pegar aqui. Provérbios 12, 4. Que a mulher virtuosa é uma coroa de honra para o seu esposo. Nós vemos claramente que a rainha Vasti perdeu a sua coroa, né? Eu vou abrir em Provérbios. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como a podridão nos seus ossos. Podridão nos seus ossos. Então, imagina só como que nós podemos ser essa mulher virtuosa, de acordo com a palavra. Nós devemos ter um direcionamento através da palavra e do Espírito Santo, né? Porque nós vemos claramente a palavra nos dizendo que a falta
do discernimento espiritual, ela muitas vezes causa muita contenda desnecessária dentro dos lares, porque um quer ter mais razão do que o outro. Então, muitas vezes, nós devemos parar para pensar se nós queremos ficar com a razão ou a gente quer viver em paz dentro da nossa casa. Porque a Bíblia fala que o único que pode julgar é Deus. Então, aquilo que a pessoa vai fazer, se está certo ou errado, ela que vai colher, né? Então, nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos descansar no Senhor, tá? E Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. E assim o Senhor já me levou ontem a 1 Samuel, onde conta a história de Sansão. Mas existe uma parte que eu não conhecia, só conhecia a história geral, que Sansão era um homem muito forte, né? E essa parte anterior que eu vou ler agora para vocês, eu não conhecia, e quando eu fui ler, o Senhor falou comigo. Porque antes dele se relacionar com Dalila, ele escolheu uma esposa, se eu não me engano, filisteia. Deixa eu procurar aqui. Para ele se casar. E ela foi uma mulher insensata também. Uma mulher muito rixosa. E vocês vão ver o que aconteceu aqui por causa dessa atitude que ela tomou. Vamos ver aqui aonde está. Achei. Está em Juízes, capítulo 14. O casamento de Sansão. E Sansão, então, era uma filisteia, tá? Capítulo 14, versículo 1. Sansão foi a Timna, onde viu uma filisteia, uma filha dos filisteus, e voltou para casa e disse para o seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Mais à frente, nos versículos adiantes, conta que
Versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Então Sansão fez um enigma e os moços foram falar com essa esposa dele, de Sansão, para que ela convencesse ele a explicar o enigma, para que eles vencessem, né, a aposta, vamos dizer assim. E é aqui no versículo 16, no versículo 15, no quarto dia, disseram à mulher de Sansão: Convence o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? E 16. Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama. E isso aqui é manipulação, tá? Quantas mulheres hoje, eu digo até por mim, porque eu fazia muito isso antigamente, então usava muito da manipulação para poder convencer a pessoa a fazer o que eu queria, sendo que isso não é ser uma mulher sábia, né? E ela disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe contei o significado, e acha que eu iria contar para você? 17. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então imaginem um momento de tanta felicidade que os dois deveriam estar desfrutando, e ela ficou chorando e chorando para que ele contasse o segredo do enigma. E no 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. E porque ela não parava de importunar. Importunar é uma palavra muito forte aqui nesse texto, porque isso acaba irritando as pessoas. A pessoa fica importunando todos os dias para fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, e isso irrita muito os nossos maridos. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Ela foi lá e contou, né? Assim, no 7º dia, os homens daquela cidade disseram a Sansão o enigma que ela tinha contado para eles, e só Sansão respondeu que se vocês não tivessem lavrado com a minha ovelha, com a minha novilha, nunca teriam descoberto o seu enigma. Ele entregou, né, o que foi prometido. Porém, aqui no versículo 19 diz: Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. E por conta da atitude, provavelmente, que ela tomou com ele, porque foi injusto, né? Ele entendeu que ela tinha contado o segredo dele para que eles descobrissem o enigma e assim obtendo a vitória, entendeu? E ele ficou muito irado e voltou para a casa do seu pai. E em versículo 20: Quanto à mulher de Sansão, olha o final aqui dela. Foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu melhor, o seu amigo de honra. Seu amigo de honra. Então, olha só. O que causou essa importunação dela
para com o esposo dela. É claro que a gente, analisando, vê que eles ameaçaram ela, é claro. Mas, em primeiro lugar, nós devemos recorrer ao discernimento e ao posicionamento através do Espírito Santo. E, em segundo lugar, é com a sua própria carne. Você não vai trair a sua própria carne, né? A palavra diz que nós e nossos esposos somos uma só carne. Gênesis 2:24. Pois o homem deixa pai e mãe e se une com a sua esposa, e assim se torna uma só carne. Nós somos uma só carne, entende? No mundo espiritual. E como você vai trair a confiança do seu esposo? Como você vai trair a si mesmo? Pois o casamento é uma aliança. O casamento é a representação da aliança que Deus tem com o seu povo. A Bíblia é muito clara em relação a isso, mas aí já entra em outro estudo. A representação do casamento, do matrimônio, é muito forte para Deus. Então, nós não podemos tratar de qualquer forma. E nós vemos mais um caso aqui, como a importunação da esposa acabou, que então ele acabou deixando ela, voltou para casa do pai, né? Isso já nem está debaixo de palavra mais, pois o homem deixa pai e mãe. E ela foi dada em casamento a outra pessoa, ao amigo dele. E eu tenho certeza que ela não queria isso, e nem ele. Então, depois, mais pra frente na história, conta que ele ficou muito irado, aconteceu muitas coisas ruins por conta disso. Ele colocou fogo num... versículo 3, capítulo 15, versículo 3. O sogro, que é o pai dela, respondeu que ele pensou que ele estava com muito ódio dela e deu ela ao seu companheiro. E ele respondeu, Sansão, no versículo 13: Dessa vez eu sou inocente para com os filisteus, quando eu lhes fizer algum mal. Então ele estava com muita raiva e queria se vingar, né? Aqui diz que ele saiu, apanhou 300 raposas, pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas pela cauda e pôs fogo nas tochas e largou nas plantações, e incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava para ser colhido, além das vinhas e dos olivais. E então, por raiva do que aconteceu, ele queimou todas as plantações. Aí perguntaram, quem fez isso? Os filisteus perguntaram no versículo 6. Quem fez isso? Responderam, o Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro dele tirou a mulher e deu ao amigo dele. Tudo isso por causa do início. Nós temos que ver a raiz do problema. A raiz do problema. Se ela estava em aliança com o esposo, ela não deveria ter feito isso. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Esse foi o final. E no versículo 7, e Sansão disse, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Eta. Então ele ficou com mais raiva ainda, porque eles queimaram a mulher no começo da história. Diz que ele gostou muito dela, se apaixonou por ela. E esse foi o final dessa parte da história. Mais pra frente tem toda a história de Sansão, mas
abriu muitas portas aqui que não deveria ter aberto pro inimigo atuar na vida deles, né? Então, em Provérbios, continuando, Provérbios, nós podemos ver no versículo, no capítulo 27, versículo 15. Versículo 15. Salmos, Provérbios. Aqui. 27. Aqui. Versículo 15. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Então imagina uma goteira na sua casa. Como que a gente reage a isso? É uma coisa boa? Não, não é. E imagina uma goteira que não para de gotejar na nossa cabeça. Existem versões que comparam a goteira na nossa cabeça pingando toda hora, sem parar. É como uma mulher briguenta. 16. Contê-la seria conter o vento. Em outras versões, na LTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, pergunta se nós podemos pegar o vento, segurar o vento ou pegar o óleo. Quem pode calar essa pessoa? Alguém consegue segurar, parar o vento ou segurar o óleo com as mãos? Pois ele escorrega, né? Aqui nessa versão da Almeida atualizada, contê-la seria conter o vento ou seria pegar o óleo com a mão. E no capítulo 14, eu já li esse, no versículo 14. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer como as palavras também fazem uma grande diferença. Aquilo que sai da nossa boca também diz que é aquilo que está cheio do nosso coração, né? E se o teu coração está cheio de palavra, está cheio do Espírito Santo, não vai... o Espírito Santo, ele jamais vai te direcionar para algo que não é aquilo que Deus quer. Então, Deus odeia a briga e a contenda dentro das famílias. Ele diz em Provérbios, num outro versículo, que ele gosta das pessoas que trazem a paz e não os conflitos. Então, como as palavras no capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então aqui diz como as palavras, elas podem tanto abençoar como amaldiçoar uma pessoa. E eu quero te induzir hoje a declarar palavras abençoadas sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Pois as palavras de maldição, elas são procurações no mundo espiritual que o inimigo tem sobre você. E quando alguma palavra ela é declarada sobre você, você pode cancelar isso no mundo espiritual. Você pode chegar diante de Deus e cancelar aquela palavra que foi dita sobre você ou que você disse sobre a outra pessoa. E então, quando isso acontece, você pode além de a partir de agora a declarar palavras de bênçãos
sobre as pessoas, sobre você mesmo, porque muitas vezes a gente declara palavras de maldição sobre nós, porque a gente não consegue, porque eu nunca tenho nada, porque o outro, porque eu não tenho, sabe? E são palavras que o inimigo ele vai guardando como procurações, e Deus não vai contra a palavra dele. Por isso que existem muitas bênçãos que estão retidas no mundo espiritual e a gente não consegue ativar. Esse é um dos fatores. Você declara sobre a sua vida que você não vai conseguir, que você não vai ter nada, que você só tem problema. Então, quanto mais você declara isso, mais maldição tu traz para tua vida. Então, tu pode hoje chegar diante de Deus através do discernimento do Espírito Santo. Ele pode lembrar todas as palavras, todas as declarações que foi feita para você ou você fez sobre a sua vida. Ele lembra você. Quando a gente está orando e pede o discernimento do Espírito Santo, ele traz esse discernimento para nós. A palavra mesmo diz que o Espírito Santo, ele dá o discernimento de todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. Isso foi com outro estudo que eu fiz, que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Aqui. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele está onde? No nosso espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. A partir do momento que tu aceita Jesus, tu tem a possibilidade de ter o contato com Deus através do Espírito Santo. E ele vai te dar o discernimento no teu espírito para poder entender todas as coisas. Então, tu pode sim, hoje, pedir ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu cancelo, não lhe rejeito essa palavra que foi lançada contra a minha vida. E todos os dias nós devemos, nas nossas orações, recolher do mundo espiritual todas essas palavras, porque todos os dias existem palavras lançadas que a gente nem sabe que as pessoas estão lançando por aí, e as que a gente não sabe, a gente ora igual sobre elas e a gente abençoa essas pessoas, porque é Deus quem vai julgar aquilo que a pessoa está fazendo. Nós não temos esse poder. E a Bíblia diz, inclusive, que quem não perdoa o irmão também não será perdoado. Então, nós devemos perdoar e deixar para Deus resolver aquela situação, recolher do mundo espiritual as palavras. Mas o direcionamento de hoje é para sermos mulheres sábias. E sim, muitas vezes nós vamos precisar ficar em silêncio, porque a palavra mesmo diz: irar, mas não pecar. E sim, não é pecado você ficar triste, com raiva no seu coração. Pecado é você agir quando você está com raiva, agir com palavras e ações, manipular, como nós mesmos vimos aqui, e dormir com raiva. Isso também está na palavra, que não deixe que o sol se ponha com você irado, né? A gente pode sim sentir raiva por determinadas situações, mas logo devemos perdoar, liberar o perdão e pedir que o Espírito Santo nos conduza ao
o arrependimento também, podemos pedir pela outra pessoa, interceder para outra pessoa enxergar, né? Muitas vezes existem escamas nos olhos. No mundo espiritual já entra em outro assunto que a pessoa ela não consegue entender, não consegue enxergar que ela está errando. Então, nós que já temos a comunhão com Deus, com o Espírito Santo todos os dias, e nós conseguimos ver, temos que ter muito discernimento para poder mostrar para a pessoa isso, e muitas vezes nem somos nós, porque a palavra diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, não é você tentar convencer a pessoa do erro dela, não é você, é o Espírito Santo que convence todas as coisas. Então, o seu posicionamento hoje é buscar na palavra, através da Bíblia e através da comunhão com Deus, através da oração, aquilo que você deve fazer ou aquilo que você não deve mais fazer, para que Deus possa trabalhar dentro da tua casa, dentro do teu lar, porque a tua parte tu tá fazendo, tu vai fazer, e eu tenho certeza que Deus só precisa de uma pessoa posicionada para todos entrarem na arca, como fez com Noé. Noé foi chamado, mas todos entraram na arca, independente se eles estavam crendo ou não em Deus. A Bíblia fala em Gênesis sobre Noé, a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era homem justo e íntegro. E todos entraram na arca. Os filhos, a esposa, os filhos e as noras também entraram na arca. E os filhos não tinham filhos ainda, mas mais 7 pessoas entraram na arca. Porque um estava posicionado. Então Deus só precisa de um remanescente, um posicionado para começar a fazer a obra dentro de uma família, dentro de uma casa. E nós devemos escolher a quem nós devemos servir, como Josué, na entrada da terra prometida. Antes de entrar, escolham a quem vocês querem servir hoje. Se é o Deus de Israel ou é os deuses dos seus pais. É os ídolos dos seus pais. E muitas vezes ídolos não é só adoração a estátuas e tudo mais. Ídolo é qualquer coisa que você coloca acima de Deus. A qualquer pessoa ou coisa que você está ocupando mais, colocando mais acima de Deus na tua vida é um ídolo já. E Deus condena a idolatria. Deus compara a idolatria com um pecado de prostituição. Prostituição. Pois tu tá atraindo Deus com outra coisa. Ou entendeu? Tu coloca o teu trabalho acima de Deus. Porque a palavra diz buscar primeiro o reino dos céus. E o resto das coisas vão ser acrescentadas. Deus não vai deixar faltar nada dentro da nossa casa. E muitas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã. A palavra diz: não se preocupes com o dia de amanhã, pois basta as preocupações do seu próprio dia já. Mas se você colocar tudo nas mãos do Senhor, não tem como dar errado, pois a palavra diz que os planos dele são bom, perfeito e agradável. E descansar no Senhor. A palavra diz: descansa no Senhor. Então, é sobre isso. Nós, mulheres que estamos posicionadas, nós devemos entender, através da palavra, que aquilo que a gente fala,
aquilo que a gente faz, além de influenciar tanto para o bem, tanto para as coisas boas acontecerem, também pode influenciar para as coisas ruins acontecerem, para as coisas ruins. Então, muitas vezes a gente também não está fazendo, não está movimentando o mundo espiritual. A gente não tá fazendo nada de errado, mas tu também não tá fazendo nada para impulsionar, para abençoar teu esposo, para abençoar o trabalho dele, as coisas que ele faz de bom. Aí muitas vezes as mulheres, né, por muito tempo só enfatiza o que a pessoa faz de ruim. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre isso. Você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho. Primeiro tira a trave do seu olho, para que você possa retirar o cisco, que você possa enxergar para retirar o cisco que está no olho do seu irmão. E com discernimento, como você vai falar para alguém fazer algo que você nem faz? Nem você faz, você não é o exemplo. Você precisa ser o exemplo na tua casa. O exemplo de uma pessoa sábia, de uma mulher sábia. Eu tenho certeza que teu marido vai ver a diferença. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, espírito das trevas, que muitas vezes está influenciando a mente da pessoa a fazer aquilo, a falar aquilo, a ser daquele jeito, pois não tem dois caminhos, mais que dois caminhos, é duas opções só. Ou você serve a Deus, ou você está servindo ao reino das trevas. Não existe meio termo. Deus vomita o morno. Não existe meio termo. Escolha hoje a quem você vai servir. A quem você vai servir. Isso aqui é para quem tem odre alargado, para entender o que eu tô falando. Para quem já entende um pouco do mundo espiritual, a nossa luta não é contra a pessoa, a tua luta não é contra o teu esposo. A tua luta é no mundo espiritual. Então, aonde você deve se fortalecer é no mundo espiritual, através de palavra e de oração. A Bíblia fala que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ai, Raquel, mas eu não acredito. Tô acreditando ou não, existem influências nesse mundo, tanto boas como ruins. Então, quem já passou por esse processo de libertação sabe, começa a enxergar e discernir através do Espírito Santo aquilo que está influenciando as pessoas aí fora. Então é isso. Ficou um pouco longo o vídeo. E esse estudo, ele traz uma reflexão sobre a nossa casa, como nós devemos nos comportar, como Deus espera que a mulher, ela se posicione no lar dela, independente do que o outro vai fazer ou não. A mulher santa, crente, santifica o homem descrente, está escrito na palavra, e o vice-versa, o homem crente também santifica a mulher descrente. Então, a gente vence as nossas batalhas orando e buscando a Deus através da palavra. Nós falamos com Deus através da oração e escutamos Deus através da palavra.